Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Uma menininha costumava visitar sua avó com frequência e certa feita para lá se dirigiu, mas naquele dia estava um tanto ou quanto preocupada, angustiada com alguma coisa que havia acontecido. Na visão dela, a decepção havia sido tão grande que iria impactar o resto de sua vida. Estava lá. E sua avó, percebendo, estava cuidando das flores, das plantas, percebendo que a netinha não estava bem, aproximou-se e disse que havia feito algo muito gostoso para que ambas pudessem usufruir. E trouxe alguns doces e a netinha comeu, mas, apesar de estar realmente muito bom, não demonstrou muito interesse. E a avó quis saber o que se passava e ela se abriu, relatando que havia passado por uma decepção, algo muito sério na sua vida, que iria lhe impactar, talvez para o resto da vida, aquele fato. E a avó então pegou uma xícara e encheu até a metade com água e perguntou à netinha: "O que você acha? Essa xícara está meio cheia ou meio vazia?" E a netinha então respondeu: "Ambos, vovó. Ela tanto pode estar meio cheia quanto meio vazia." Pois é justamente isso. Assim é a nossa vida. Ela sempre estará meio cheia ou meio vazia, porque todos nós vivemos experiências alegres, felizes e também enfrentamos tristezas, decepções. Então, tudo depende do valor que se dá, da forma como se encara cada situação. Quando se está feliz, naturalmente valorizar. Quando se está triste, também compreender. Mas o valor excessivo que se dá a um ponto ou outro faz com que perca o equilíbrio. E isso, normalmente, meus irmãos, tem ocorrido com todos nós. Diante de uma provação mais dura, de uma dificuldade, nós fechamos o nosso pensamento para tudo de bom que nos possa acontecer e focamos ali com exclusividade naquele problema, naquele drama que aparentemente é intransponível. Nós nos sentimos como quem se encontra diante de uma parede muito grande, um muro, e que não seja capaz de atravessá-lo. Mas essa parede ou esse muro foi colocado ali justamente para que nós aprendamos a lidar com as adversidades, criar alguma coisa e crescermos. Então, naturalmente, teremos ali a oportunidade de pensar em abrir uma porta naquele muro, em construir uma escada, enfim, qualquer situação que possa nos permitir atravessar de um lado para o outro. E assim, nós acrescentaremos a bagagem de alguém que construiu algo. Nos tornamos pessoas mais inteligentes. E é justamente isso que leva muitas pessoas a cometer desatinos, por não saber lidar com a situação, por observar sempre o lado negativo das coisas, sempre pensar na xícara meio cheia, meio vazia, perdão, e jamais enxergar o lado meio cheio. E assim me recordo de uma história que foi relatada há muitos anos, num trabalho espírita, não me recordo quem foi o palestrante, mas ele disse que no mundo espiritual, alguns espíritos obsessores lutavam por obsediar alguém, por perturbar alguém e tirar-lhe o controle. O responsável pelo grupo é que era o adversário mais insistente. E ele fazia de tudo, tentava de tudo,
No entanto, a pessoa se mantinha em equilíbrio, não se deixava afetar, não sentia a sua interferência, não percebia a sua presença e seguia adiante, frustrando o obsessor pertinaz. Até que certa feita, esse obsessor tomou conhecimento de que havia um especialista dos obsessores, aquele que não errava nunca, e resolveu convocá-lo, solicitar ajuda para atacar o seu a sua vítima. E o outro prontamente aceitou que para ele era mais um desafio, mas segundo ele seria simples, embora o outro reconhecesse que seria uma tarefa muito dura, muito difícil. E eis que, passados alguns dias, o obsessor que se manteve à distância, o obsessor principal, que se manteve à distância, tomou conhecimento que sua vítima havia se suicidado. Então ele ficou maravilhado com aquela situação e quis saber do obsessor contratado por ele o que ele precisou fazer, se foi algo muito difícil. E o outro disse não. Apenas vigiei-o durante um período, aguardando uma abertura que ele permitisse que eu pudesse atuar sob determinada fraqueza. Aparentemente, não havia nenhuma, mas ele era fanático por futebol. Gostava muito e tinha uma adoração verdadeira por um clube. E esse clube iria disputar a final do campeonato naquele dia, poucos dias após nós conversarmos. E eu percebi que ele estava ali, no alto da arquibancada, furioso com aquela situação. O seu time estava perdendo, a dificuldade de modificar o resultado do jogo fazia com que ele ficasse avermelhado, a sua pressão devia estar alterada, e ele com raiva de tudo e de todos. Quando terminando a partida e o seu time perdeu, seu adversário tornou-se campeão, foi a brecha que eu precisava, porque ele estava completamente ensandecido. E eu simplesmente intuí para que ele se atirasse do alto da arquibancada. E assim ele fez. Portanto, meus irmãos, aparentemente, nós pensamos que problemas, somente os mais complicados, possam nos levar a cometer um ato insano. Mas conforme nós percebemos, qualquer situação, desde que nós supervalorizemos tal situação, se nós acreditarmos que aquilo é tudo na nossa vida, estaremos aí sofrendo imensamente. Confiemos em Deus, recordemos a lição de Jesus, orai e vigiai, e sigamos adiante, buscando tornarmos-nos cada vez mais fortes. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.